Depois de semanas de indefinição sobre a disputa pelo governo do estado, o senador Cleitinho, do Republicanos, afirmou que sim, será candidato. Ele disse isso na noite de quarta-feira durante um evento em Divinópolis, no centro-oeste mineiro. A declaração ocorreu durante coletiva na Praça do Santuário, no centro da cidade, e reuniu apoiadores e lideranças políticas. A afirmação ocorreu depois que o presidente nacional do Republicano, seu partido, Marcos Pereira, informar que o senador havia desistido de disputar o governo de Minas Gerais. Então, assim, que fique claro isso. Só que eu deixei bem claro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o povo escolher. Eu vou esperar até julho, início de agosto, que começa perto das eleições. Se eu continuar liderando pesquisa, é porque o povo quer. Lud, é um cenário que também causa uma curiosidade, porque é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e ainda existe essa indefinição em relação ao Cleitinho, que é líder das pesquisas. Nós trouxemos essa discussão ontem aqui no programa, saiu uma pesquisa na última terça-feira mostrando o Cleitinho na liderança. Ontem veio essa afirmação, essa declaração do presidente do partido, Marcos Pereira, dizendo que ele tinha perdido o timing e que por isso o Republicanos teria desistido do nome do Cleitinho para o governo do estado de Minas. E aí, ontem à noite, ele vem confirmar que é sim candidato, mas cabe ao presidente do partido a palavra final. Afinal de contas, né, não temos candidaturas independentes no Brasil, infelizmente. Pois é, infelizmente, Paula, eu sou super favorável à implantação das candidaturas independentes, né, para que não se fique ali tendo que se submeter a partidos com os quais você nem tem tanta identidade, tanta afinidade assim, ideológica. E eu li a nota do Republicanos, do Marcos Pereira, e eu senti naquela nota assim, uma amargura, senti um certo gosto de fel ali. Aparentemente ele estava muito ressentido com o Cleitinho por alguma coisa. Ele diz na nota que o Cleitinho não manifestou vontade, interesse, estava ali levando a coisa meio morna durante todo esse tempo, não manifestou interesse real em seguir com a candidatura. E agora surge o Cleitinho, depois dessa nota, depois desse sacode, ele surgiu dizendo que não, eu vou sim, quero ser candidato. Só que agora fica uma situação, né? Depois da nota do presidente dizendo que o Cleitinho não seria mais candidato, aí agora aparece o Cleitinho dizendo que, não, eu quero sim. Então, vai precisar aí do aval do presidente para saber se ele vai aceitar esse interesse tardio do Cleitinho, interesse inequívoco, porque até então, pelo que o Marcos Pereira tinha dito, esse interesse não era inequívoco. O Cleitinho ainda se mostrava recalcitrante em prosseguir. Então, vamos ver qual que vai ser a decisão do presidente do partido, se ele vai voltar atrás naquela nota, porque se aceitar, ele vai ter que voltar atrás na nota, vai ter que dizer, olha, não, repensamos aqui, o candidato realmente repensou, mas como que você vai lançar também agora o candidato depois dessa declaração do presidente do partido? Então, fica ali uma coisa meio os trapalhões, né? Como é que vai sustentar uma candidatura quando o próprio presidente do partido disse, olha, ele não tem interesse, não está manifestando interesse? Então fica complicado, já entra aí em campo já meio com um time desfalcado, né? Pois é, Piotr, é um cenário bastante embaralhado, difícil de entender. Se o presidente do partido, Marcos Pereira, bateu o pé, dizer que não tem candidato, como é que fica essa pretensão do Cleitinho? A hora disso. Por que passou a hora? Não foi feita a convenção. Que está liderando as pesquisas. Não, como é que faz para tirá-lo de campo? Então, essa alegação que a gente viu do senador Cleitinho ali, qual foi a cidade que ele estava? Divinópolis. Na praça da cidade. Nada mais político do que estar na praça da cidade. Dizer o seguinte, eu vou esperar até agosto para saber se eu quero ouvir o povo falar. Se as pesquisas demonstrarem que eu continuo na frente, eu sou candidato. É um argumento muito válido. Claro que político gosta de definição rápida e tudo mais, mas esse é um argumento que precisa ser levado em conta. E agora ele diz, não, eu vou ser candidato. Tudo bem, do ponto de vista formal, teórico, é o presidente que tem que bancar, o presidente do partido que tem que bancar a candidatura. Mas ele também tem que responder a todos os outros membros do partido. Aí imagina só, meia dúzia de vereadores, deputados que estão lá no Republicanos de Minas Gerais. Você vai abrir mão de um sujeito que vai ganhar o Estado para a gente vai ter um Estado do tamanho de Minas Gerais para governar? Quer dizer, e também pode ser uma série de outras coisas. Há duas especulações aqui que valem a pena. Uma
de criar um fato novo, ainda mais para chamar a atenção, que agora criou. Nós estamos discutindo esse assunto só interessava quase que praticamente a Minas Gerais, agora se tornou um assunto nacional, por razões óbvias. O Republicanos é o mesmo partido do Tarcísio aqui em São Paulo. Imagina se o partido tiver, por exemplo, os 2 maiores colégios eleitorais. E as pesquisas demonstram essa possibilidade de forma muito clara. A segunda é que se o Cleitinho sai dessa corrida eleitoral em Minas Gerais para governador, você deixaria o Estado meio que aberto. Lá o PT não tem condição nenhuma de vencer se o Cleitinho for. Se por acaso o Cleitinho sair, e aí você vai entender se isso foi combinado nos bastidores com republicanos, seja lá pelos movimentos do governo, com promessas disso e daquilo, visto que na cabeça de muitos partidários aí, de alguns partidos do Centrão, o Flávio não teria chance de ganhar, que o Lula estaria crescendo, seria uma articulação dessas pesadas, né? Você vai trair o seu próprio partido para entregá-lo para o Lula. E aí o PT teria alguma chance de fazer alguma campanha lá, ou se coligar com alguém que desse o Estado muito mais próximo do PT do que, obviamente, para a oposição, que se por acaso o Cleitinho vencer. Ou seja, tem muita coisa rolando. Agora, com essa declaração do Cleitinho, fica difícil o presidente do Republicano dizer, não vou negar a candidatura para você. Se tivesse em quinto, se tivesse em sexto nas pesquisas, bom, ninguém ia citar. Em primeiro e com 10, 12, 15 pontos de diferença. Pois é, eu trouxe no primeiro turno, hein? Os percentuais da pesquisa Quest, que foi publicada na última terça-feira, no primeiro cenário de primeiro turno, o Cleitinho aparece com 35%, atrás do Alexandre Calil, do PDT, com 12%. Nossa, é bem maior. Depois, o Patrus Ananias, do PT, com 10%, Matheus Simões, do PSD, 6%, Gabriel Azevedo, MDB, 4%, Ben Mendes, do Missão, com 2%, e o Flávio Roscoe, que é do PL, com 2%. Calil sabe perder com muita competência, né? É. Sempre. E aí, como é que você vai dizer isso não para um candidato com essa vantagem? Não tem, ou seja, bom, o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, né, vai ter que dar uma resposta para o Cleitinho, porque ele acabou de dizer textualmente que ele vai ser candidato. É isso, deixou isso claro, em praça pública. Nada mais legitimador do que falar isso em praça pública, né? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.